1968, um ano para que nós não esqueçamos. Na época, o governo Costa e Silva, início dos anos de chumbo, aquele mesmo presidente que tentou dar um ar de legalidade, dar um ar democrático para o regime, com a Constituição de 1967, já não havia eleições diretas para presidente, já não havia eleições diretas para governador, os partidos políticos haviam sido extintos, instituiu-se o bipartidarismo com a Arena e o MDB. E no dia 28 de março, nós temos a morte do estudante secundarista Edson Luiz, no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro. O movimento estudantil, de uma certa maneira, em 68 ganhou muito destaque. É bem verdade que a UNE estava na clandestinidade desde novembro de 64, com a Lei Suplicy. Mas os estudantes se organizavam de uma forma muito significativa. Já na missa de sétimo dia do estudante Edson Luiz, da morte do estudante Edson Luiz. A passeata dos 100 mil, em 26 de junho, contou com a participação não só de estudantes, de intelectuais, de artistas, contra a ditadura, contra a repressão, contra a tortura. No segundo semestre, nós temos o 30º Congresso da UNE em Ibiúna, São Paulo. Nessa ocasião, 1.240 estudantes são presos. O movimento operário em 68 ganhou muito destaque também, com as greves operárias em Contagem e Osasco. Em Contagem, 1.700 operários da empresa Belco Mineira pararam, reivindicando melhores condições e melhores salários. Em Osasco, o movimento grevista foi suprimido com intensa violência, com prisões, com fechamento de sindicatos. Ainda em 68, nós temos a Batalha da Rua Maria Antônia, em São Paulo, onde os estudantes pró-governo da Universidade Mackenzie, particular, entravam em luta corporal com os estudantes da USP, contra o regime, contra a repressão, contra a tortura. Em setembro daquele ano, nós temos o pronunciamento do deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, criticando a postura do governo referente às festividades do 7 de setembro, criticando a postura dos militares. E esse pronunciamento foi utilizado como desculpa para instituir o ato institucional número 5, o golpe dentro do golpe. Os militares haviam pedido a cassação do deputado, o Congresso negou. Então, em 13 de dezembro de 68, nós temos o ato institucional número 5. Ou seja, aumenta o poder do Executivo e diminui o poder do Parlamento, do Congresso Nacional, que poderia ser fechado pelo Executivo. Poderia decretar estado de sítio o presidente sem consultar o Congresso. Poderia intervir nos estados e municípios. Proibia-se o habeas corpus. Era permitida a cassação de mandatos. Aliás, o próprio Márcio Moreira Alves foi cassado e teve que sair do país no final daquele ano. Ou seja, foi um golpe dentro do golpe e deu início aos chamados anos de chumbo. O sucessor do Costa e Silva, que saiu com problemas de saúde em agosto de 69, foi o Pedro Aleixo, que era um civil mineiro. Ele foi contra o AI-5. Os militares não deixaram nem ele assumir. Assumiu a presidência da República o Emílio Garrastazu Médici, rio-grandense Emílio Garrastazu Médici. E foi justamente durante o governo do Emílio Garrastazu Médici que nós temos uma maior repressão, um maior movimento do DOPS, do DOI, das operações contra o regime. Isso é importante nós destacarmos, porque principalmente de 68 a 74, 75, nós temos o auge da repressão. Só durante o governo do Médici, basicamente todos os movimentos contrários à ditadura foram suprimidos, com exceção da guerrilha do Araguaia. Então, aqueles que defendem a volta de 68, aqueles que defendem o AI-5, precisam refletir mais a respeito dos fatos que ocorreram naquele ano durante a ditadura militar. Um abraço.